Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tome o seu assento. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Mateus 13, do 24 ao 30. É a jornada do dia 9 de maio, do sábado da semana passada. Pai amado, chegou o momento, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, da Tua palavra ser exposta, explicada. E nós precisamos do Teu auxílio, Senhor, tanto para falar, como para ouvir e entender. Ah, Deus amado, que o Senhor abra o entendimento do Teu povo para aquilo que o Senhor quer falar-nos nessa manhã. Que o Teu Espírito tenha liberdade de se mover em nosso meio, e que o Espírito Santo possa levar essa palavra onde a minha voz não chega, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. E ela é apta para discernir os pensamentos, e ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que o Senhor faça essa obra nessa manhã, e que o Senhor leve a semente da Tua palavra no mais íntimo do coração, e que lá o Senhor faça essa palavra germinar e florescer, Senhor. Para a glória do Teu nome, nos ajude em nome de Jesus, amém? Temos alguém nos visitando nessa manhã? Pela primeira, segunda ou terceira vez? Temos alguém aqui nessa manhã nos visitando? Temos visitantes? Não? Então são todos de casa. Então a palavra é para a igreja. Temos aqui, uma jovem aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos lá então ao texto, irmãos. A parábola do joio é o título da sociedade bíblica. Então Mateus 13, 24 diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. E você diz amém. Levante a sua cabeça. Estamos diante de uma das muitas parábolas de Jesus, irmãos. A parábola do joio, como diz aqui, ou do joio e do trigo, é uma das mais conhecidas e ensinadas parábolas de Jesus. Jesus, em seu ministério, usou muito esse recurso didático e pedagógico para ensinar verdades profundas acerca do reino de Deus. Nas parábolas, Jesus usava uma narrativa curta e alegórica, trazendo ali uma história com personagens fictícios, remetendo os ouvintes ao seu cotidiano, às suas atividades diárias. Jesus usava personagens como o rei, o servo,
como o semeador, como o agricultor e seus servos. Jesus usa em suas parábolas a figura do sacerdote, do levita. Então eram figuras que estavam no dia a dia dos ouvintes, e que ao ouvir aquelas histórias, os ouvintes percebiam naquelas histórias verdades espirituais. E algumas características a respeito das parábolas é que uma parábola ela prende a atenção. Uma parábola ela desperta interesse do ouvinte. Uma parábola provoca curiosidade de quem está ouvindo e, portanto, uma boa vontade em relação ao que vai ser dito. A parábola, ela provoca o ouvinte ao raciocínio. Enquanto você ouve a parábola, você precisa raciocinar. Você precisa fazer a ligação entre o que está sendo dito e a sua vida. Você precisa exercitar o pensamento, a reflexão. São analogias, comparações que tornam a comunicação agradável, interessante e atraente, amados. Podem ser facilitadoras do ensino. Muitas vezes a pessoa não entende determinado assunto e você usa uma alegoria, uma analogia e aquilo desperta, acende uma luz e a pessoa consegue entender o que está sendo dito. Usando exemplos cotidianos, acessível a todos os ouvintes. Jesus falava acerca das coisas relacionadas ao cotidiano daquele povo naquele tempo. Personagens que todos os ouvintes tinham alguma relação no seu dia a dia. E isso facilita o entendimento daquilo que está sendo ensinado. A parábola geralmente busca ensinar de forma que todos compreendam. A parábola geralmente é utilizada para facilitar o entendimento, se não de todos, mas da maioria. No entanto, no ministério de Jesus, as parábolas não tinham exatamente esse viés de facilitar o entendimento. As parábolas são inseridas por Jesus no seu ministério, não com a finalidade de que todos compreendessem, é o contrário. Quando Jesus começa a usar as parábolas, ele avança para uma etapa do seu ministério em que só os seus eleitos vão compreender e outros não. Jesus começa a usar as parábolas para confundir aqueles que estavam com seu coração endurecido e que ouviriam com seus ouvidos, mas não entenderiam no seu coração. As parábolas de Jesus têm uma função oposta à função de que todos compreendessem. Não era para todos compreenderem, não. Era para ocultar de alguns e revelar a outros. As parábolas de Jesus não tinham a função de facilitar, mas de complicar a vida de alguns, de bloquear o acesso daqueles que tinham acabado de blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus agora está avançando para uma etapa em que ele vai ocultar de alguns e vai revelar a outros, e as parábolas ele usa para isso. Não é para que todos entendam, não era para facilitar, para que todos entendessem, era justamente para que nem todos entendessem, era justamente para que só alguns entendessem. Era exatamente para que somente aqueles que haviam sido escolhidos e chamados por Jesus teriam acesso no seu coração àquela palavra e entenderiam aquela revelação. E o entendimento da parábola não tinha a ver com o grau de instrução ou intelecto do ouvinte. Jesus vai construir as parábolas para ocultar de alguns a mensagem e para revelar a outros. E agora, aqueles que vão ter acesso e vão entender, e aqueles que não vão entender ou deixar de entender por causa do seu intelecto. Não vai ser o grau de escolaridade que vai determinar se você vai entender ou não a mensagem do Evangelho. Não é a quantidade de livros que você lê, é que eu não estou incentivando você a não ler, tá? É que a questão é mais profunda, não é a quantidade de canudos ou de diplomas
que você vai adquirir nessa vida que vai facilitar o seu entendimento do Evangelho. O Evangelho só pode ser entendido por aqueles que o Espírito Santo trabalha no coração, prepara a terra, a semente é lançada e Deus faz a semente germinar. Deus não vai agora complicar a vida dos humildes, dos incultos, não. Deus não vai agora dar uma mensagem oculta aos simples e compreensível apenas para os doutores e fariseus, não, amados. A questão do entendimento está relacionada à disposição do coração daqueles que ouvem. Você entender ou não está relacionado ao seu coração estar sedento e você se aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, revela a tua palavra. E aí você pode ser o mais simples da igreja, você pode ser o mais humilde, o Espírito Santo vai no seu coração e vai revelar Jesus Cristo no seu coração. Agora, aqueles que têm o coração puro e sincero vão entender, os humildes vão entender, enquanto aqueles com o coração duro, intelectuais e por mais cultos que fossem, vão ouvir e não vão conseguir compreender nada, porque a porta está sendo fechada diante deles, porque eles acabaram de rejeitar e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não tinha a ver com o grau de escolaridade, mas com a disposição do coração. E essa mensagem não é para incentivar você a não estudar. É importante, mas a disposição do seu coração em conhecer a Deus é mais importante. Portanto, se você não tem instrução, não fique acanhado na igreja. Este lugar é para você, é para os simples, para os humildes. Abra o seu coração e Jesus Cristo vai entrar no seu coração e vai te ensinar toda a verdade. É sobre, tendo muita ou pouca ou nenhuma instrução, colocar o seu coração com sinceridade diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero aprender, me ensina. E Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar lá no seu quarto, na sua humildade, na sua simplicidade. Jesus com as parábolas estava dificultando e não facilitando o ensino. Isso pode levar alguém a pensar que ele vai favorecer os sábios e dificultar os humildes. Não. Agora a mensagem vai estar acessível e compreensível apenas para aqueles que se aproximarem com um coração sincero diante dele. As parábolas de Jesus conseguiam ser simples ou complicadas, a depender da disposição do coração do ouvinte, amados. O mesmo ensino é simples, mas se tornava complicado para aqueles que estavam com o coração duro. Lembra de Nicodemos? Que vai lá na calada da noite até Jesus: Mestre, aquela coisa toda, e Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos entrou em parafuso, irmãos, era doutor em Israel, era mestre da lei. Jesus disse: vocês precisam nascer de novo. Ah, mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo, sendo já velho? Será que eu poderei voltar ao ventre da minha mãe? Jesus de Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas, Nicodemos? Você tem tanto estudo, tanta cultura, e você não entende? Eu não estou falando disso, Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Jesus disse para ele: não é disso aí que eu estou falando. E aí Jesus estava diante de um doutor, irmãos. As parábolas revelavam as verdades do reino de Deus para uns e escondia de outros. Olha que coisa tremenda. Escondia daqueles que o Senhor queria esconder e mostrava e revelava para aqueles que o Senhor queria revelar, amados.
É por isso que quando chega o dia em que o Senhor te chama, você entra por essas portas, ouve a mensagem e entende. E muitas vezes, durante anos, você frequentava e ia aqui e ali, não entendia, e chega um dia que você entende. Não é porque o pregador daquele dia era melhor do que os outros, não. É porque naquele dia o Espírito Santo abriu a porta da revelação e a palavra alcançou o seu coração. Então as parábolas de Jesus, ao contrário das parábolas normais que têm a função de que todos entendam, as parábolas de Jesus não. Ela tinha dupla função, revelar para uns e ocultar de outros. E nessas duas funções, a de ocultar é a principal. O principal objetivo da parábola contada por Cristo é esconder a mensagem. Na dupla função de revelar para uns e esconder de outros, a função de esconder é principal. Por quê, Bruno? Essa função é principal. Porque se você for analisar, Jesus não ensinou por parábolas durante todo o seu ministério. Jesus não tinha a prática de ensinar por parábolas nos 3 anos e meio do seu ministério. Jesus começou a ensinar por parábolas a partir de um determinado momento. Jesus ensinava normalmente e abertamente, e ele não ensinava por parábolas a vida inteira, porque esse era o estilo dele, porque era a forma de ensino que ele achava mais correta, não. Jesus adotou o ensino por parábolas a partir de determinado acontecimento, a partir de determinado dia no seu ministério. As parábolas passam a fazer parte do ministério de Jesus a partir de um determinado momento. E isso já nos dá indicação do porquê ele fez isso. Algo aconteceu que fez Jesus mudar a abordagem, amados. Jesus falava e pregava abertamente. Certo dia algo acontece e Jesus começa a partir dali a ensinar por parábolas. E que momento foi esse, Bruno? O momento em que os fariseus blasfemam contra o Espírito Santo. Quando trazem a Jesus um homem endemoniado e Jesus expulsa o demônio daquele homem. Lembra da passagem? Os fariseus começam a dizer que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E Jesus vai dizer para eles que toda blasfêmia contra o Filho seria perdoada, mas que a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Jesus operava milagres e expulsava demônios pelo Espírito Santo. E aqueles homens diziam que ele fazia por Beelzebu. Eles blasfemaram contra o Espírito de Deus. Eles cometeram o pecado que não tinha perdão. A partir daquele dia, Jesus começou a falar por parábolas. Então, qual é o objetivo das parábolas? Ocultar a mensagem daqueles que haviam blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. E a blasfêmia contra o Espírito está no capítulo 12. Depois você pode acompanhar em casa. No capítulo 13, Jesus começa então a ministrar por parábolas. Antes não era assim, ele falava abertamente. Agora não, ele vai falar apenas a alguns. Consegue compreender? Portanto, a maior finalidade das parábolas, elas são introduzidas no ministério de Jesus, é esconder dos fariseus. É esconder a mensagem daqueles que endureceram o seu coração e blasfemaram, irmãos. E agora ele vai introduzir esse método pedagógico nos seus ensinos e na sua mensagem. Ao dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, Jesus vai dizer que eles não estavam blasfemando contra Cristo, mas contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. Eles rejeitam, e a partir daquele momento a porta se fecha para eles. Misericórdia, irmãos. Agora eles vão ouvir a palavra, mas não vão conseguir entender, não porque eles não têm intelecto para isso, mas porque aquele que está dando a palavra bloqueou a palavra para eles. Olha que coisa terrível.
agora vai cegar a consciência. Agora eles vão ouvir com os ouvidos e não vão entender com a mente, e portanto não poderão receber no coração e alcançar salvação. Que coisa terrível, amados. Que o Senhor nos livre de um juízo terrível como esse. Que Deus nos livre de ter a consciência cauterizada para a palavra de Deus, irmãos. As parábolas de Jesus, por mais simples que sejam ou pareçam, tinha o poder de confundir para uns e de esclarecer e revelar para outros. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por mais intelectuais e sábios que fossem, e por mais simples que fosse a parábola, eles não entendiam mais. Tem coisas que são simples, e justamente por serem simples, são difíceis da gente entender, não é verdade? Tem coisas que você vai e acha complicado demais, e aí vem uma solução simples, e você diz, não pode ser isso. Não pode ser tão fácil. Lembra de Naamã? Comandante lá do exército da Síria, leproso. A menina lá na sua casa diz, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. E Naamã, poderoso, comandante de um exército poderoso, vai ao seu rei, o seu rei prepara cartas de recomendação ao rei de Israel. Naamã pega tesouros, riquezas, presentes, vestes, vai em comitiva para Israel, e lá ele espera ser recebido com honrarias. Quando ele vai ao rei de Israel, o rei de Israel rasga as suas roupas e diz, você está pensando que eu sou Deus para te curar desse mal? O rei da Síria está procurando ocasião para guerrear contra mim. E ele vai ao profeta, ele vai a Eliseu junto com a sua comitiva, e lá ele espera que Eliseu venha, o receba, faça uma reunião com homens importantes, levante a mão para o céu, ore, invoque o nome do Senhor. Ele deseja pagar pela cura. Naamã está indo não para receber de graça, ele está indo com a expectativa de que ele participará da sua cura, de que o seu dinheiro vai comprar a sua salvação. Quando ele chega lá, Eliseu não vai nem no portão receber, diz, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí, irmãos, o que Eliseu pediu era simples ou difícil? Se você vai lá com 100 mil reais para alguém te curar, e a pessoa diz, precisa não, guarda o seu dinheiro, mergulha ali 7 vezes no rio, você vai ficar curado. Você vai sair de lá chateado ou feliz? Feliz, né? Simples, é só isso? É só isso. Naamã ficou revoltado, irmãos. Naamã ficou indignado com aquilo. Naamã ficou revoltado, frustrado. Por quê? Porque Naamã queria participar do negócio. Ele era um homem que conquistava muito, muito rico, e ele se acostumou a conquistar as coisas pelo poder do seu dinheiro. Ele se acostumou a conquistar pelos seus méritos e a dizer, conquistei tal nação, conquistei tal riqueza, e agora ele está diante de algo que ele não pode comprar. E agora ele precisa de uma salvação que o seu dinheiro não compra, o seu poder não compra, a sua influência não compra. E agora alguém vai dizer, simples, mergulha, e ele vai ficar revoltado com aquilo. Uma coisa simples que dá uma bugada na mente de Naamã, ele diz, não pode, esse homem está zombando de mim. Não pode ser só isso, preciso acrescentar algo. Amados, nós não acrescentaremos nada à obra que Cristo fez do Calvário. Você não tem como acrescentar nada, a obra que foi feita foi completa. Do alto do madeiro, Jesus disse, consumado está. Está feito, está pago. Agora você recebe de graça e isso te humilha. Isso te humilha, Naamã, porque você é orgulhoso.
Você quer chegar lá, comprar, você quer ser recebido com pompas, quer ser colocado num lugar de destaque, e agora você é informado que o seu lugar é lá no Rio Jordão. Que aquele que vai fazer na sua vida não divide a glória dele contigo, Naamã. Agora você precisa descer, dá os 7 mergulhos do Jordão e está tudo certo, Naamã. Ele ficou indignado e os servos dele disseram: meu senhor, por acaso o profeta pediu alguma coisa difícil para o senhor? É simples. É simples. Portanto, amados, o evangelho é simples, mas também complexo, na medida em que a pessoa que vai receber vem pensando como Naamã, que ela vai comprar, adquirir, que ela vai fazer, que ela vai ser recebida, que ela vai ser honrada, e simples para aqueles que entendem que no evangelho o lugar de honra é somente a Cristo, e que o nosso lugar é somente aos pés dele, recebendo de graça dele e recebendo a salvação que vem dele. E a palavra é simples ou complexa dependendo da disposição do coração de quem recebe a mensagem. A mensagem foi a mesma, Naamã se ofendeu e os seus servos disseram: é simples. É simples. Depende do solo que a semente cai, entende? Depende do solo em que a semente cai. Naamã era orgulhoso, ele não quer assumir sua condição miserável. Ele quer conquistar a sua cura. Ele não quer ser exposto a uma situação vexatória como aquela de dizer: você não tem condições de se salvar, Naamã. Ele espera pagar com presentes, quando na verdade o presente da graça é de graça. Cristo Jesus se entregando naquele Calvário no seu lugar. Naamã se ofende porque o evangelho é uma ofensa para aqueles que se julgam sábios segundo a sabedoria desse mundo. Eles ficam ofendidos com a mensagem da cruz. Naamã se enfurece e se ofende. Portanto, a mensagem tem a capacidade de esconder de uns e tem o poder de revelar a outros. A mensagem tem o poder de fazer alguém dizer: é simples, e outro ficar ofendido com essa mensagem, virar as costas e sair. As parábolas são introduzidas a partir daí, para criarem uma barreira de acesso, irmãos. Aqueles que tinham blasfemado contra o Espírito Santo, agora Jesus vai acrescentar um ingrediente na mensagem que vai confundir a mente deles. Aleluia! A partir de Mateus 3, Jesus muda a didática e toma-lhe parábola, parábola, e você vai ver aí que a partir de Mateus 13 é uma atrás da outra. Mateus 13, do 10 ao 17, porque isso que acontece de Jesus introduzir as parábolas, inclusive cumpre uma profecia do Antigo Testamento a respeito do Messias. Verifica aí a partir do versículo 10 do capítulo 13 comigo. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Olha aqui, os discípulos ficaram assustados, é algo novo. Agora que os discípulos estão perguntando isso, por quê? Porque agora Jesus começou a falar por parábolas. Versículo 11, é o que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Levante a sua cabeça. Era uma profecia a respeito de Cristo. Outro detalhe da parábola é que ela funciona como um espelho. Na narrativa, com personagens fictícios, contando ali histórias cotidianas, permite que você se enxergue na mensagem. Isso é tremendo. À medida que Jesus vai contando as parábolas, você vai se identificando ali e percebendo qual personagem da parábola você está sendo no momento. A parábola do publicano e do fariseu lá no templo, onde o fariseu levanta as mãos: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como este publicano, o pecador, porque eu dou o dízimo. E o publicano lá, com a cabeça baixa, arrependido, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Aí ele já mostra um espelho. Quem você tem sido? O que eu e você temos feito? Quais os julgamentos que nós temos emitido a respeito de quem está do nosso lado? O quanto nós muitas vezes nos sentimos superiores a alguém? E por aí vai. Os fariseus estavam contidos em várias parábolas de Jesus. Eles foram representados pelo irmão mais velho na parábola do filho pródigo. O irmão mais velho é os fariseus, que se achava melhor do que o irmão que tinha se afastado, e que por fazer tudo certinho, achava que deveria ser honrado pelo pai, pelos seus méritos, e quando o pai recebe aquele que estava perdido, ele fica com raiva, irmãos. E quando ele vê o seu irmão sendo honrado, ele, se achando superior ao irmão, ele se recusa a entrar na festa. Eram os fariseus, na parábola. Os fariseus são o devedor que devia menos e que, uma vez perdoado, amava pouco, na parábola que Jesus conta na casa do fariseu Simão, que se achavam bons demais e por isso não tinham entendimento do quanto Jesus tinha perdoado eles e se achavam melhor do que os outros. Na parábola do bom samaritano, os fariseus estão sendo representados pelo sacerdote e pelo levita na parábola. Veja, Jesus está colocando diante deles um espelho e eles não estão enxergando, porque está bloqueado para eles, o acesso está bloqueado. Eles são os lavradores maus na parábola dos lavradores maus. Eles estavam contidos em muitas parábolas. E a parábola e a palavra de Deus, de um modo geral, funciona como um espelho. Nós precisamos olhar para ali e nos ver ali. Senhor, o que eu tenho feito de errado? Em que eu tenho me parecido com um fariseu, Senhor? No que eu tenho falhado contigo, Senhor? A palavra precisa funcionar como um espelho. Por quê? Porque o espelho mostra as imperfeições. Quando você se olha de manhã no espelho para se maquiar, as mulheres, o espelho mostra para você a sua realidade. Não é verdade? Essa realidade às vezes nos choca. Já não sou mais aquele menino de 20 anos, Senhor. Vai aparecer as rugas, o espelho mostra. O espelho mostra. E a função da maquiagem é trabalhar ali para tentar corrigir as imperfeições. Quando abrimos a palavra de Deus, estamos diante de um espelho. Ela mostra as nossas deficiências, os nossos pecados e as nossas mazelas, irmãos. Que o Senhor nos livre desse mal. E toda vez que estivermos diante de uma parábola, e que essa parábola estivesse referindo aos fariseus, é necessário identificar qual é o personagem que representa o fariseu, e é importante a gente ver se a gente não está enquadrado ali também. Se nós não temos agido igual aquele personagem da parábola. Outro detalhe da parábola é que elas são de uma profundidade tremenda. Elas são de uma profundidade tremenda, amados. Portanto, como discípulos, quando nos aproximamos do texto,
Precisamos entender que estamos diante de um oceano infinito, de que ali há mais do que você possa imaginar que existe, porque ali há uma profundidade maior do que a que você imagina. Ali há conhecimento de Deus, ali Deus, o Deus eterno está se revelando, irmãos, e um Deus eterno que é infinito, ele é profundo, ele é infinito, entende? Não dá para ficar na superficialidade. E lembre-se, o que vai fazer a diferença para a compreensão é a disposição do seu coração, e eu não estou dizendo que você não deva ter um bom livro, um bom comentário bíblico, isso tudo ajuda, mas quando abrirmos a palavra, precisamos clamar ao Senhor da palavra: Espírito Santo, me ensina e me explica o que está aqui, porque o que está aqui é mais profundo do que eu posso alcançar. Só o Senhor pode pegar na minha mão e me levar lá nessa profundidade. É se aproximar do texto com reverência, temor, carinho, amor, apreço. É se aproximar do texto e não permitir que o celular dispute com o texto. Aí fica com o celular perto e toca a notificação, pronto, não vai entender mais nada, irmãos. Porque aquela resposta que você está esperando pode estar ali. E nessa manhã, rapidamente, nós vamos tentar abordar alguns aspectos desta parábola do joio e do trigo, que é uma das mais conhecidas e mais ensinadas. Vamos tentar tratar aqui de alguns significados dessa parábola, dos seus personagens, do que ela trata e como ela trata certos aspectos do reino de Deus. E nós vamos tentar aqui nos situar dentro da parábola, entender quem está nos representando e por quê, entender onde eu estou hoje, qual é a minha posição hoje nesta parábola, porque se eu estiver em uma posição errada, eu preciso ir para a posição correta. Veremos se estamos do lado certo da força, dizia lá o Star Wars, né? O lado certo da força, no caminho certo. Se você está no caminho certo, se eu estou no caminho certo, fazendo aquilo que Deus espera de nós. E o Senhor Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mais à frente em casa, você pode ver que Jesus explicou a parábola. E Jesus disse quem era quem nos personagens da parábola. E ele vai dizer que o dono do campo é o Filho do Homem, é Ele mesmo, é o Senhor Jesus Cristo. Que o campo onde ele semeia é o mundo, e que esse campo pertence ao dono do campo, portanto esse mundo pertence a Deus. E nesse mundo ele planta uma boa semente. Deus semeou e lançou uma boa semente. Porém, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou uma semente ruim. Semeou o joio, uma erva daninha. Deus semeou a semente do trigo, enquanto o inimigo vem e semeou uma semente danosa para o trigo. Ele semeou o joio. E abrindo um parênteses aqui rapidamente, o texto diz que a boa semente foi Deus que lançou, e a má semente, a semente ruim, foi o inimigo. Deus é quem semeia a boa semente, porque Deus é essencialmente bom. E isso é importante a igreja entender nessa parábola, porque muita coisa acontece, o joio vem e as pessoas começam a questionar: como é que Deus permite? Como é que Deus permite tanta violência, tanto mal? Como é que Deus permite o avanço de tanta coisa ruim? A parábola está dizendo que Deus lançou a semente boa, que Deus não lançou o mal, e Deus não é quem criou o mal e quem estabeleceu o mal. Deus lança a boa semente, porque tudo o que Ele faz é bom, e tudo o que Deus faz é bom, porque Deus é bom, amém? Isso é bom você entender. A bondade de Deus não é algo que Ele faz,
Deus não é bom porque Ele fez uma coisa que você julgou boa. Porque se for assim, você vai julgar que Deus é mau quando alguma coisa que é ruim acontecer. Deus não pode ser avaliado se Ele é bom ou ruim por causa daquilo que acontece que você julga bom ou mal. A palavra de Deus diz que Ele é bom porque Ele é bom. Amém? Deus é essencialmente bom. Você serve a um Deus que é bom. Porque ser bom é inerente à natureza de Deus. Não existe mal em Deus. Não existe mal em Deus. Mas Ele não é somente bom, Ele é bom, mas Ele também é sábio. E é aqui que a gente começa a se perder. Deus, Ele é bom, mas Ele é onisciente. E onisciência é um atributo que só Ele tem, eu e você não temos. E o fato de Deus ver, saber e conhecer coisas que você e eu não sabemos e não conhecemos, nos faz muitas vezes enxergar as coisas da vida e duvidar da bondade de Deus. Mas você só vai duvidar da bondade de Deus porque você não vê, não sabe e não conhece o que Deus vê, sabe e conhece. Porque se eu e você soubermos o que Deus sabe e conhece, nós não teríamos dúvida em dizer: Deus é bom, Ele fez exatamente o que tinha que ser feito, e Ele fez porque Ele é bom, e louvado seja o nome dEle para todo sempre. Mas nós muitas vezes não entendemos, sobretudo quando somos sujeitos a processos dolorosos, a perdas, a derrotas, a fracassos, a reveses. Muitas vezes no luto você tem dificuldade de entender que Deus é bom. Você tem dificuldade de entender porque Deus é bom, porque Ele levou aquela pessoa em vez de salvar. Mas quando Deus faz algo que eu e você não entendemos, precisamos nos apegar no fato de que Ele é bom. E se Deus fez dessa forma é porque Ele sabe algo que eu não sei, irmãos. Ele faz e Ele anda por caminhos mais altos que os meus. Ele vai dizer: Israel, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Coisas que aparentemente nos machucam, nos devastam. E muitas vezes das profundezas nossa alma grita: Senhor, por quê? A Bíblia diz que quando Lázaro adoece, suas irmãs mandam avisar a Jesus, irmãos. Passagem difícil. E diante do aviso de que o seu amigo está doente, Jesus não faz nada. Olha que terrível. Imagina o coração de Lázaro esperando os dias passando e Jesus não aparece. O coração de Marta esperando 1, 2, 3, 4 dias e Jesus não aparece. Jesus, diante daquele comunicado, parece ignorar, parece que Jesus dá de ombros e não está nem aí para o seu amigo. Jesus não vai na hora que eles chamam. Maria e Marta ficam devastadas. E quando Jesus chega e Lázaro já está sepultado, que Jesus chora, o que alguns falam? Está chorando agora? Se amasse mesmo o seu amigo, Ele que curou tantas doenças não teria o poder de impedir que o seu amigo morresse. Muitas vezes a gente recebe uma dessas aí na cara. Mas se esse Deus aí que te ama mesmo não permitiria que a sua situação chegasse a esse ponto. Só que se você for lá no texto, Jesus está sereno, porque Jesus sabe algo que Marta nem Maria sabem, irmãos. Jesus sabe algo que Lázaro não sabia. Jesus sabia e conhecia o que ele estava para fazer. Entende? É como se eles dissessem ali: Jesus é um amigo da onça. Cuidou de tanta gente, poderia ter socorrido o seu amigo. Quando a gente começa a duvidar da bondade de Deus, a nossa mente se abre para esses questionamentos.
Se Deus fosse bom mesmo, não permitiria a perda, a dor, o luto. Ele diz que ama, mas que amor é esse que permite que um amigo passe por isso? Marta chega questionando e Jesus vai dizer: Marta, se creres verás a glória de Deus, Marta. Aquele que está regendo a tua vida é um Deus bom e você pode se ancorar nele, na bondade dele, independente das circunstâncias, amados. Jesus sabe de coisas que você não sabe, por isso muitas vezes faz coisas que você não entende. É para o bem deles, embora eles não soubessem. É por algo que Jesus vai fazer que vai glorificar Cristo na vida de Lázaro e eles não sabem. É para que Jesus faça na vida do seu amigo o maior e mais poderoso dos milagres, irmãos. E muitas vezes Jesus nos submete a essas provas. E o fato de Jesus te submeter à prova e ao deserto não significa que Ele não seja bom e que Ele não te ama. Ele permite porque Ele vê e sabe coisas que você não sabe. Existe uma frase atribuída a Tim Keller que diz assim: se você soubesse tudo o que Deus sabe, pediria a Deus exatamente o que Ele te deu. Se você soubesse tudo o que Deus sabe, você pediria a Ele exatamente o que Ele te deu. Em outra formatação diz assim: Deus não te dá tudo o que você pede, Ele te dá tudo o que você pediria se soubesse tudo o que Ele sabe. Tudo o que você está recebendo é provisão de um Deus bom. E se essa provisão hoje for dor e sofrimento, não deixe o inimigo semear no seu coração de que esse Deus não é bom e de que Ele não te ama. Por 3 vezes o apóstolo Paulo diz: Senhor, remove esse espinho. Senhor, tira. Aquele espinho trazia dor, angústia, era um mensageiro do diabo que esbofeteava o apóstolo Paulo. Deus não tirou aquele espinho, porque aquele espinho era o que mantinha o apóstolo humilde diante do Senhor. Aquele espinho funcionava como algo que mantinha o apóstolo humilde para que ele não se ensoberbecesse, entende? Eu não vou tirar, Paulo, porque você não sabe o que eu sei. Eu não vou tirar, porque se eu tirar, você vai se perder, entende, irmãos? Tem luta que Deus está permitindo na tua vida para você não se perder. Tem prova que Deus está mandando para você não se ensoberbecer. Eu não vou tirar, Paulo, mas olha só, eu vou derramar a minha graça e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo vai dizer: opa, se o poder do Deus Todo-Poderoso se aperfeiçoa quando eu estou fraco, então quando eu estou fraco é que eu sou mais forte. Então é que eu sou forte, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, Senhor. Eu vou me gloriar nesse espinho. Eu vou me gloriar nessa dor, porque nessa dor Deus se aperfeiçoa em mim. Se Deus não removeu o espinho, é porque o espinho é para o seu bem. Se Deus não está tirando esse espinho da tua vida, por mais dor que ele esteja causando, é para o teu bem. Se o espinho ainda está lá, é porque ele ainda está cumprindo um propósito de Deus na sua vida. E embora eu não entenda, Senhor, descansarei na tua palavra que diz: a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. Aleluia. Aleluia. E da mesma forma que a semente boa é Deus que lança, a semente má, Jesus vai explicar no texto, que é o inimigo. Assim como Deus é essencialmente bom, o inimigo é essencialmente mau.
E assim como tudo que Deus faz é bom, ainda que isso muitas vezes pareça ruim aos seus olhos, o contrário também é verdadeiro. O inimigo é essencialmente mau, e tudo que ele faz é mal, ainda que isso seja bom aos seus olhos. Muitas vezes o diabo vem com coisas que parecem boas, e que vão te fazer bem, e que vão te dar alívio, e que vão te dar alegria, e que vão te dar prazer. Só que se está vindo de alguém que é essencialmente mal, é essencialmente mal e vai causar a sua ruína. Por quê? Porque é algo que vem daquele que é maligno. Daquele que é maligno. O maligno é mau e tudo que ele faz é para destruir. A essência dele é má, o propósito é mau, o objetivo dele sempre será a confusão e a destruição. Então, muitas vezes o diabo vem com algo bom, só que na verdade é algo mau disfarçado de bom, de algo que vai te dar prazer e alegria. Então o dono do campo vem e lança a boa semente, o trigo. O inimigo vem e lança a má semente, o joio. Os servos daquele senhor, quando percebem ali o joio crescendo no meio do trigo, eles vão até o Senhor e perguntam: Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? O Senhor quer que a gente lance fora? E o dono da terra então orienta para que eles deixassem crescer juntos o joio e o trigo. Para quê? Para não correr o risco de, ao tentar arrancar o joio, arrancasse o trigo junto. Joio e trigo, nós já estamos caminhando para o final. O trigo é um cereal, um alimento dos mais antigos da história da humanidade, irmãos. Há muito tempo na humanidade, o trigo é usado para alimento. Ele está presente na dieta da humanidade há muito tempo. E o trigo, ele é versátil, ele é importante. Ele está presente ali na sua dieta, a não ser que você hoje faça alguma dieta ali, restringindo os derivados do trigo, ele vai estar presente ali na sua dieta o dia inteiro. Com o trigo se faz pães, massas, bolos, biscoitos, farinha, pizzas, tortas, lasanha, nhoque, pastel, salgadinho. E aí já tem gente que está babando, né? Osmar já se manifestou ali, irmão, foi o primeiro. Só coisa ruim, né? É um dos cereais mais consumidos do mundo. O trigo é o cereal que possui o trigo é importantíssimo na panificação, porque o trigo é o cereal que possui a maior quantidade e melhor qualidade de glúten para a panificação. Então ele funciona como um elástico, por isso quando você está preparando ali uma massa, ela fica elástica. E isso armazena e aprisiona o gás de fermentação. E com o trigo você faz os bolos mais fofos, os pães mais fofinhos. É maravilhoso. Eu tenho problema com o trigo, com carboidrato. Eu gosto muito. O joio é uma erva daninha. E o que é uma erva daninha? É uma planta que cresce em local indesejado e que compete com a plantação pelos recursos do solo. Só que a erva daninha, ela não produz fruto, ela rouba os recursos da planta que está ali, que vai produzir o fruto. É uma praga. E a erva daninha, ela é prejudicial e nociva. E o joio, embora ele não produza fruto comestível, ele produz alguns grãos que são nocivos à saúde. Olha o problema da plantação. Além de ser indesejado, alguém plantou ali e você não desejava, ela rouba os recursos da terra, do trigo, ela não produz nada comestível, e ela só produz o que é nocivo, só o que é mal. No entanto, temos um problema. Por quê? Porque os servos disseram: vamos arrancar. A solução é ir lá e arrancar. Por quê? Porque esse joio vai competir pelo nutriente do solo com o trigo.
A raiz do joio também, ela geralmente cresce e se enrosca com a raiz do trigo. E aí o perigo do Senhor dizer, se você for arrancar o joio, vai vir trigo junto. Tem que deixar os dois crescerem juntos. Por quê? Porque o joio e o trigo, na fase inicial de crescimento, eles são idênticos. Você não consegue perceber visualmente a diferença entre os dois. Eu não sei se o Natan consegue projetar algumas imagens que eu mandei para ele. Aí tem joio e trigo misturado aqui. Consegue apagar a luz aí, alguém aqui do altar, para a gente ter uma melhor percepção? O cenário é esse aqui, irmãos. Quem é que você vai arrancar ali? Não dá para saber. Pode ir avançando, Natan. Trigo e joio misturados na plantação no seu estágio inicial de crescimento, antes de madurar. Pode passar, Natan. Aqui a coisa já começa a mudar. O Senhor diz, espera o período da colheita, porque no período da colheita eu vou mandar os ceifeiros arrancar. Aqui é uma plantação de trigo no momento da colheita, e nós temos um joio verdinho aqui no meio. Ele era inicialmente igualzinho ao trigo. Só que no passar do tempo, o trigo vai amadurecendo, o trigo vai se dobrando, você percebe que o trigo começa a se curvar, porque os grãos começam a pesar dentro da planta, ele muda a sua coloração de verde para amarelado, e agora você consegue arrancar o joio ali, sem comprometer o que é trigo. Pode continuar avançando, Natan. Travou? Mas acho que já deu para ter a percepção. Ó, aqui é uma plantação verde ainda, tudo igual. Pode ir avançando. Pode avançar. Aqui o trigo. O trigo, quando ele amadurece, ele fica assim. E o joio, ele permanece ereto e verde. Pode passar. O joio e o trigo já no momento da colheita. Não sei se você já está entendendo aí. Pode ir passando, Natan. Ó, o joio. Joio e trigo são exatamente assim no início. Se você for arrancar da igreja aqueles que você acha que é joio, você vai arrancar trigo junto. Por isso que Deus manda, deixa, porque nós não temos a capacidade de discernir. Só que quando chega no momento da colheita, o trigo faz isso. Ele está com a coloração mudada, e agora ele está rendido e dobrado. Tem mais? Pode ir avançando. Mas eu acho que é isso. Ó, joio e trigo. Tem mais alguma? Tá bom, pode fechar. Então eles são fisicamente idênticos. E é por isso que dentro da igreja muitas vezes você não sabe. Às vezes tem alguém que está dando trabalho e você diz, arranca logo e joga fora. Só que às vezes é um trigo que ainda se parece com joio. E é Deus que sabe. Por quê? Porque a diferença entre os dois na fase inicial está por dentro, você não consegue ver. Você não consegue olhar lá dentro do coração onde Deus olha e enxerga. Você consegue olhar por fora e dizer, isso não presta, tem que arrancar. Só que se a gente for a partir daí, todos nós já teríamos sido arrancados em algum momento. Porque desde o início nós éramos igualzinho o joio. E são os anos de caminhada com Cristo que vão amadurecendo você. São os frutos que o Espírito Santo gera em você, que vão pesando na sua vida, e você agora vive de forma rendida ao Senhor. E aí quando chegar o tempo da colheita, que é a consumação dos séculos, o Senhor dará ordem aos seus anjos para arrancar o joio e jogar na fornalha. Enquanto isso, nós convivemos joios e trigos dentro da igreja, sem ter o poder de dizer, esse é joio e esse é trigo, irmãos. Por quê? Porque se parecem. O joio, ele pode muito bem se disfarçar de crente. Ele pode se vestir como crente, ele pode falar como crente. Mas o coração não é convertido, e o coração só Deus vê. O Senhor vai dizer a Samuel, Samuel, não atente para a aparência deles. Samuel vai dizer, estou diante do rei de Israel. Deus disse, esse aí não é, Samuel. Esse aí não é, eu olho o coração, você está olhando o exterior.
Portanto, se você vê alguém dando trabalho na igreja, tenha misericórdia e ore, porque ali talvez esteja alguém que vai terminar a jornada se rendendo. Enquanto aqueles que julgam podem terminar a jornada igual o joio, lá duro igual uma pedra. Duro igual uma pedra. Fechando, o que aprendemos com a parábola do joio e do trigo? O bem e o mal coexistem no mundo. Joio e trigo estão andando por aí, dividindo o mesmo trânsito, dividindo a mesma igreja, dividindo os mesmos ambientes, compartilham o mesmo metrô, compartilham o mesmo trabalho, andam na mesma condução. Joio e trigo dividem o mesmo ambiente dentro da igreja. Joio e trigo. Nós não sabemos quem é quem, só Deus sabe. Só aquele que plantou sabe. E às vezes as aparências enganam, irmãos. Às vezes as aparências enganam. Portanto, precisamos ter o entendimento de que a igreja é um lugar onde você não vai encontrar perfeição. Porque na igreja existe joio e na igreja existe trigo que ainda não amadureceu para a colheita. Seremos feridos, muitas vezes podemos nos decepcionar com as pessoas. Não há base bíblica para afirmar que a igreja será um lugar isento de problemas. Tem gente que está abrindo mão de congregar porque está dizendo que na igreja tem muito pecado. O dia que na igreja deixar de ter pecado, irmãos, os fariseus ficavam revoltados porque Jesus andava com pecadores. Pois é, onde Jesus é adorado, os pecadores vão tudo. Entende? Ali é o lugar dos pecadores. A igreja é o lugar de pecadores. Não é um lugar perfeito. Tem gente que diz, mas na igreja não deveria existir isso. Em qual igreja? Porque a igreja é a reunião de homens e mulheres pecadores, buscando ao único que é santo, santo e santo. Você vai olhar para o lado, você vai ver pecado. Você vai olhar na portaria, você vai ver pecado. Na cantina vai ter pecado. No azaf vai ter pecado. No púlpito vai ter pecado. Nos músicos vai ter pecado. Tem gente que não quer congregar. E quando você não quer congregar porque lá tem muito pecado, você está se colocando como alguém que tem pecado? Não é. O joio e o trigo são física e visualmente idênticos durante o processo de crescimento. Somos todos trigo amadurecendo para o dia da colheita. O dia que você estiver pronto, Deus vem e colhe você e leva você para estar do lado dele. Enquanto isso, nos parecemos ainda com o joio. Vamos administrando, vamos falhando, vamos nos corrigindo, vamos pedindo a Deus misericórdia. A semelhança entre eles é só externa, porque por dentro a essência é diferente. A semelhança externa vai acabando à medida que eles vão crescendo. Você vai crescendo e você vai se parecendo mais com aquilo que Deus tem projetado para você ser. Você ainda não chegou lá, como disse Paulo, mas você já é diferente do que há 10 anos atrás. Daqui a 5 anos você vai ser diferente do que hoje. E as pessoas vão vendo, mas ele está se curvando, ele está se dobrando, ele está se curvando ao propósito e plano de Deus para a vida dele. Terceiro, o trigo se curva, o joio não. O joio se mantém em pé, duro. E o trigo, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai se dobrando. Andar com Jesus precisa gerar em mim, em você, uma coisa chamada submissão. Você vai se dobrando ao propósito de Deus, você vai se dobrando à vontade de Deus. E por último, o joio permanece apegado à terra, enquanto o trigo, à medida que amadurece, ele vai se desapegando da terra, ele vai sendo preparado para ser colhido. No início, os dois são apegados à terra, às raízes. O joio termina a sua jornada de amadurecimento e continua apegado à terra.
O trigo termina a sua jornada rendido, entregando ao Senhor que o plantou o fruto e pronto para ser recolhido, para ser colocado no celeiro e para estar com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Se você é trigo, duas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai começar a se curvar diante de Deus, e você vai começar a se desapegar das coisas da terra. Uma das coisas que são o sinal de que alguém é joio é quando ele permanece apegado à terra, irmãos. As raízes ficam apegadas, é aquela pessoa materialista, é aquela pessoa apegada aos bens. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Temos uma pátria celestial. Aos Colossenses, Paulo vai dizer: pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Vivemos em uma época de muitas mensagens triunfalistas. Você vai ganhar, você vai vencer, você vai possuir, você vai conquistar. E isso só aguça o joio, irmão, no meio da igreja. Esse tipo de mensagem só faz atrair o joio, porque o joio que é apegado a isso. A mensagem do apóstolo à igreja é: pensem nas coisas lá do alto. A mensagem para o trigo é dizendo: você está passando esse perrengue aí, esse joio aí está te importunando, está disputando aí os recursos contigo, está te ferindo, mas olhe para cima, olhe para o alto e pense nas coisas que são do alto, onde Cristo está, e de onde Ele virá para buscar você, e para onde Ele te levará. Não é sobre terra, é sobre céu. Não é sobre viver aqui todas as coisas boas dessa terra, ficar duro, ficar inclinado, ficar ereto, ficar de pé, não se dobrar diante de nada e ninguém. É você aprender a se dobrar diante de Cristo e dizer: Senhor, a minha vida é para produzir para o Teu reino, é para ser útil para o Teu reino, é visando as coisas do alto, irmãos. As coisas do alto. Feche os seus olhos, Senhor. Aqui está o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. É verdade, Senhor, na igreja existe o joio e o trigo, mas essa mensagem é para aqueles que são trigo. Deus vai permitir que você passe coisas que você não gostaria. Ele continuará sendo bom no dia da tua tempestade. Isso é mensagem para trigo. A mensagem para o trigo é: pode continuar confiando, porque o Deus que disse: estarei contigo todo dia, Ele está cumprindo a sua promessa. A palavra para a tua vida nessa manhã é: pode continuar crendo, ainda que tudo desabe ao teu redor, o teu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A palavra para a tua vida é: pode continuar esperando, porque aquele que vem virá e não tardará. A palavra para a tua vida é: no fim dos tempos, o Senhor dará ordem aos seus anjos, e eles vão colher você e levar para o celeiro de Deus. Você estará com Cristo para a eternidade. A dor não vai te alcançar lá. Ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima, e você estará com Ele pelos séculos dos séculos. Você crê? Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Vamos ofertar ao Senhor.